Graça e paz, boa noite, que o Senhor esteja conosco durante este culto, que por questões de força maior, nós precisamos fazer hoje de forma online, virtual, aqui pelo aplicativo, mas que em nada altera a natureza deste nosso encontro, que é de louvarmos, engrandecermos, adorarmos, cultuarmos ao nome do nosso Deus. Então, seja onde for e por meio do que for, nós continuamos firmes na presença e na adoração ao Senhor, cultuando e exaltando sempre, né? Aliás, o nosso culto não acontece agora, quando nós começamos esse tempo juntos aqui, através da transmissão. Nosso culto não pode parar nunca. Nós precisamos ter uma vida de culto e de excelência ao Senhor. E é o desejo do meu coração que todos nós vivamos essa dimensão, essa realidade, porque é desejo do Senhor para nossas vidas também. Eu quero abrir esse nosso encontro fazendo a leitura do versículo 2 do Salmo de número 18, quando o salmista nos diz assim, Salmos 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Uma declaração do salmista de total confiança e de convicção de quem Deus é ou era para ele e é para nós. Em tempos de grande adversidade, em tempos de grande tribulação, em que nós nos sentimos desprotegidos tantas vezes e ameaçados de tantas formas, um texto como esse nos impacta e certamente nos encoraja e nos fortalece. O Senhor é rocha que jamais se abalará. O Senhor é fortaleza impenetrável e intransponível, onde nós podemos nos refugiar independente dos dias e do que aconteça fora dessa fortaleza que é o nosso Deus. Ele é o nosso libertador, aquele que nos livra, como de fato já nos livrou pelo sangue de Jesus, do domínio do pecado, que nos livra da condenação eterna, que nos livra de toda e qualquer acusação. E ele também é o Deus que nos livra, que nos liberta, que nos resgata de todo medo escravizador, de toda dependência do que quer que seja, a não ser da própria dependência do Senhor que nós precisamos ter. O Senhor é de fato o nosso refúgio, o escudo e o poder que nos salva. Louvado seja o Senhor, a nossa torre alta, que não pode ser alcançada, e é o lugar mais seguro onde nós podemos nos refugiar. Em tempos em que as recomendações mais frequentes são fique em casa, eu quero te motivar, te encorajar a não só ficar em casa, mas a permanecer no Senhor. No esconderijo do Altíssimo, na torre alta, na fortaleza, na rocha inabalável, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E para alegria minha e nossa e do Senhor, eu creio, tenho dois amigos muito queridos que fazem parte da vida, da história da Betel, a Evelyn e o Ricardo e a Evelyn, a ordem não altera o resultado, estarão participando conosco nessa noite, trazendo os cânticos, nos dirigindo nesse tempo de adoração através das músicas, e tenho muita alegria em tê-los como amigos e por atenderem a esse convite de última hora e participarem conosco nessa noite. Ei, Rick, Deus os abençoe, tá? Tenham liberdade para nos conduzirem durante esse tempo de adoração, tá bom? Gente, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês, independente da maneira. É claro que a gente prefere presencial, a gente gosta de contato, a gente gosta do abraço, né? Aglomeração. Mas infelizmente a gente não pode, então que os recursos que a gente tem sejam usados, né? Para que a gente possa estar junto. Eu queria deixar, antes da gente cantar, Isaías 40:31, é um texto, na verdade, que tem permeado minha mente, meu coração, e nesses dias eu tenho, de fato, declarado a palavra na minha casa, na minha vida,
Meu coração fica estranho, né? Nesse período, né, tão turbulento. Então, eu tenho declarado a palavra de Deus, e esse é um dos versículos que eu tenho declarado para mim, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, e diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que bom saber que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, não se fatigarão. Né? E que a tua confiança, que a tua esperança, que a minha confiança e que a minha esperança estejam no Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar a Deus. Você possivelmente vai escutar um louvor também diferenciado, que é o louvor das crianças. E a gente deixa eles bem à vontade também. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. De Jesus, meu bom pastor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável,
O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és e enche o meu coração de amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Jesus, é o amor de Deus que muda o mundo, é o amor de Deus que muda a nossa história, é o amor de Deus que nos desfaz e nos refaz de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, nós não temos dúvida que é tempo de reconstruir, é tempo de deixar que o Senhor nos reconstrua de dentro para fora, quebrando tudo aquilo que o pecado causou em nós, que as circunstâncias, que as dores, que as lutas causaram no nosso coração, os muros, as paredes que foram criados no nosso interior. É tempo de deixar o Senhor quebrar, mas é tempo de deixar e de permitir e se abrir para que o Senhor reconstrua, o Senhor refaça a nossa vida, a maneira do Senhor, a maneira que nós entendemos que é a boa, perfeita e agradável, a tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, nos reconstrói. Eu quero, ó Deus, abençoar a vida dos meus irmãos, profetizar sobre a vida de cada um, de que nenhum mal chegará à casa dos teus filhos. Quero dizer em nome de Jesus que o Senhor, pedir que o Senhor os encha de saúde, os encha, além da saúde, de esperança e perseverança no Senhor, que os nossos olhos
não sejam mais os olhos carnais, mas que sejam os olhos espirituais, que nós possamos ver Jesus em meio ao caos. E que nós possamos dizer que o mundo sim pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo e nós não seremos abalados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, amém, né, filho? Sempre bom louvar, glorificar, exaltar esse Deus maravilhoso que nos criou, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos adota como seus filhos e nos faz membros de sua grande família. E privilégio poder ter a oportunidade de ser amigo de Deus, de ser amigo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus declarou isso: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E que maravilha, porque Deus habita no meio dos louvores, e os nossos corações, verdadeiros tronos de louvor e adoração ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela vida de Evelyn, pela vida também de Ricardo, que Deus continue abençoando esse casal, seus filhos e também o ministério. Oremos ao Senhor, temos muito a clamar, a pedir ao Senhor, muitos irmãos passando aí por lutas, por dificuldades. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Querido, bondoso, eterno, amado Pai Celestial, obrigado porque o Senhor habita no meio dos louvores. E o Senhor nos concede o privilégio de sermos adoradores do Senhor, de sermos discípulos do Senhor, servos do Senhor, e sermos filhos do Senhor através da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, receba nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor, ó Deus. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E agora, Pai, queremos interceder, queremos clamar em favor de todos aqueles irmãos e irmãs que participam do culto nesse instante. E daqueles que estarão também participando, ó Deus, assistindo esse culto gravado. Tu conheces, tu sabes as necessidades, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã, de cada servo, cada serva do Senhor, ó Deus. Nós lembramos nesse momento do pastor Dilean, que seguiu para São Paulo, está internado. Cuida do teu servo, ó Deus, repreendendo toda enfermidade no pulmão dele, em nome de Jesus, repreendendo a Covid no corpo dele, em nome de Jesus. Rogamos também pela tua serva Anelisa, também, aí o pulmão comprometido também, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda a Covid no corpo dela, dando saúde a ela, abençoando também a saúde da mãezinha dela, nossa irmã Elisa, que também está internada, já com outro problema de saúde, o Senhor esteja cuidando dela, abençoando em nome de Jesus. Tua serva Nalva, tua serva Edna também, tua serva Carol Panúcio, que está com Covid, repreenda a Covid no corpo dela também, no corpo também de cada um de seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Teu servo Álvaro, tua serva Sara, que estão se recuperando da Covid, a Nara Rúbia também, em nome de Jesus, ó Deus, todos aqueles que estão aí passando por dificuldades, enfrentando uma enfermidade, o Senhor esteja repreendendo a enfermidade e concedendo a saúde, pois tu és o médico dos médicos. A vozinha do teu servo, pastor Redinei, cuida dessa tua filha tão amada, tão querida, ó Deus, acampando os teus anjos ao redor dela, acampando os teus anjos ao redor de todos esses irmãos e irmãs por quem eu tenho intercedido nesse instante, e também aqueles outros, ó Deus, que estão enfrentando lutas e dificuldades. Tu sabes, tu conheces, ó Deus, quem são esses irmãos e irmãs que estão enfrentando uma dificuldade na área da saúde. Entra com a tua providência, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. Talvez, ó Deus, na área financeira, por conta desse momento em que muitos não podem trabalhar, os irmãos que são autônomos em nossa igreja, e que agora não podem trabalhar, dá os recursos financeiros para os teus servos, multiplica, ó Deus, o recurso de cada irmão, de cada irmã da Igreja Batista Betel, e ajuda-nos a ajudar, Senhor, que tenhamos recursos para distribuir cestas básicas, para ajudar na compra de remédios, e aqui eu quero externar minha gratidão ao Senhor, pelos irmãos que se mobilizaram para ajudar aquela irmãzinha com sua filha a pagarem, ó Deus, as contas que estavam atrasadas. Isso é ser igreja, e que privilégio pastorear uma igreja e ser membro de uma igreja onde as pessoas se mobilizam para socorrer e para ajudar, ó Deus, como uma grande família cristã.
Ó Pai, seja na área familiar, seja qualquer situação, seja na área estudantil, na área profissional, entra com a tua providência, ó Deus, ajudando e abençoando esse irmão, essa irmã que está enfrentando uma luta e que está pedindo socorro ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja trabalhando em nossas vidas, esteja trabalhando em nossas famílias, esteja nos fortalecendo, Pai, e que, em meio a todas as lutas, desafios e dificuldades, venhamos a permanecer fiéis ao Senhor, glorificando o teu augusto nome. Como disse a tua serva Evelyn, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, e estar em Cristo faz toda a diferença. Ó Deus, que sejamos todos firmados em Cristo. Ó Deus, se algum irmão, alguma irmã, que eu não citei o nome, mas os teus servos, tuas servas sabem, ó Deus, quem são essas pessoas que estão agora também apresentando diante do Senhor. Eu intercedo em nome de Jesus por essas vidas. Eu intercedo por toda a Igreja Batista Betel, por todas as famílias representadas através de todos os membros, todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Betel. Eu intercedo pela obra missionária. Eu intercedo, ó Deus, pelos pastores, pelos missionários, pelas igrejas no Brasil e mundo afora, espalhadas essas igrejas que são congregações da Igreja do Senhor. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados, receba nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, Pai. E agora usa o teu servo Carlos César, missionário, seminarista de tua igreja, usa como boca do Senhor, como instrumento, para falar aos nossos corações na apresentação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, nós oramos agradecidos. Amém. Graças e paz, irmãos. Me ouvem? Tudo bem? Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Boa noite. Muito bom vê-los. Estes rostinhos brilhando, com sorrisos reluzentes. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Enquanto esse casal abençoado louvava e adorava o Senhor, algumas cenas passavam em minha mente. E anteriormente, na leitura bíblica, Salmo 18, Isaías 40, rocha, rochedo, escudo, águia voando alto. Quando nós imaginamos essas cenas e conseguimos até ver na nossa mente essa cena, a gente vê a águia voando imponentemente, altiva, dominante. Quando nós também pensamos na rocha como escudo, a gente rapidamente vislumbra algo intransponível, insuperável, impenetrável. Trazendo para os nossos dias, terrenamente falando, está difícil para nós, nos dias de hoje, nós conseguirmos enxergar essa situação de imponência, essa situação de domínio, essa situação de escudo e proteção. Não tem como nós não pensarmos na atualidade, onde nacionalmente nós temos visto, percebido e acompanhado que não há mais absoluto, que não há mais aos olhos humanos a imponência de uma decisão, não há mais a
certeza daquilo que foi decidido. Não há mais, nacionalmente falando, uma decisão a respeito de um território, principalmente no tocante aos direitos desta nação, aos direitos do povo. Não há mais superioridade em relação àquilo que se define e que se resolve. Não há mais o soberano. Não há mais, aos olhos humanos, a soberania. Isso nos traz algum desconforto, agitação, inquietude, incerteza, inconstância e muitas vezes imparcialidade. Pensando nisso, tendo isso em mente, é que nós vamos continuar falando à luz de Esdras, do livro bíblico histórico de Esdras, sobre a soberania de Deus. Enfatizar a soberania de Deus por meio da história da humanidade. E não, por acaso, nós estamos aqui num cenário de reconstrução. O momento que nós estamos passando é sobre uma reconstrução nacional, e a nossa irmã Everly disse isso em sua ministração, e nós temos a certeza que usada pelo Espírito Santo de Deus. Pensando nisso, tendo isso muito fresco em nossas mentes, vamos lá. Vamos ler Esdras 7, a partir do versículo 1 ao versículo 10. Livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Esdras, um livro histórico, bíblico, que tem muito a continuar ensinando como ensinou ao povo judeu, ao povo de Deus, naqueles dias, e nos ensina pela inspiração do Espírito Santo e pela iluminação do Espírito Consolador nos dias de hoje em nossas vidas. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Senhor, esta é a tua palavra, e confiados nela, é que nós, nessa noite, estamos aqui para aprender
e sermos transformados, reconstruídos de dentro para fora. Perdoa os nossos pecados e mais, ó Deus, nos ensina a perdoar. Usa-nos a fim de que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Agora, finalmente, nós encontramos o homem de quem o livro herdou o nome. O sacerdote, o erudito Esdras. Esdras, que produziria e produziu reformas, tanto na lei, reformas tanto na prática, nos princípios, na devoção, no fervor, na piedade, no respeito, na reverência, enfim. Esdras foi instrumento de Deus para uma produção total na doutrina e no estilo de vida que os judeus levavam. E seguramente a identidade espiritual de Israel seria evidenciada, isso pela exclusão da influência pagã que permeava aquela época. Para nós entendermos algumas coisas e a nossa mente ser regada pelo pano de fundo que está acontecendo nesse texto, nós precisamos pontuar algumas coisas para nós nos localizar. Primeira coisa que nós precisamos pontuar, que coisas são essas? Depois dessas coisas, quais eram essas coisas que o cronista, o escritor bíblico, estava tentando ressaltar a mente e os olhos dos destinatários daquela época? E quais são essas coisas que o Espírito de Deus está nos lembrando nesta noite? Vamos juntos pensar. Havia um discurso sobre um assunto, e isso foi o que nós vimos até aqui. O que aconteceu até então? Um templo surgiu das ruínas, uma comissão liderada por Zorobabel e Jesua edificaram esse novo templo, mas não foi uma edificação tão pacífica e tão fácil assim. Eles encontraram oposição, eles encontraram resistência. E essa resistência e oposição duraram 20 anos. Quando, finalmente, eles novamente se reanimaram, encorajados pela pregação da mensagem por meio de Ageu e Zacarias. E daí então, reanimados, entusiasmados, eles completaram a missão. O pano de fundo nessa completude da missão é um pano de fundo com ameaças, é um pano de fundo em meio a manobras políticas, é um pano de fundo de muita incerteza, de indas e vindas. Contudo, as ameaças elas foram amenizadas. As manobras políticas e as ameaças da oposição, elas foram derrotadas. Elas acabaram virando contra si mesmas. E aí, nessa parte, nós chegamos ao término da história com alto regozijo. O povo regozijante, o povo totalmente embriagado pelo cumprimento daquela missão. O templo é dedicado. A Páscoa alegremente é celebrada. Dessa forma, lembrando disso, a primeira etapa ela é concluída. A reconstrução acontece. Reconstrução de Israel. Reconstrução do povo. Que começara quando o Senhor, lá no capítulo 1 e no versículo 1, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e terminara quando o próprio Senhor, no capítulo 6 e no versículo 22, mudou, converteu o coração de um poderoso rei.
Esses eventos, esse discurso, essa narrativa até aqui, durou uma geração inteira. É sobre isso que a oração, depois dessas coisas, está ligada. Depois dessas coisas, está remetendo. Logo após, o cronista nos diz que durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Por trás dessa oração, durante o reinado de Artaxerxes, existe uma informação muito valiosa, muito importante, de extrema lucidez para o transcorrer da história bíblica e para o ensino do Espírito Santo às nossas vidas dos dias de hoje, como foi para o público original que Esdras estava ali convivendo. A ideia por trás da palavra durante traz algo ligado com os eventos passados e com o domínio deste monarca que nós vimos à luz do texto, chamado Artaxerxes, rei da Pérsia. Mas existe aqui um vazio, existe aqui um hiato, uma lacuna histórica que nós precisamos, à luz do texto bíblico, completar, para que a nossa mente consiga acompanhar a linha de raciocínio bíblica e todo o ensino seja extraído. Volta comigo lá rapidinho, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Esse versículo, ele vem logo após a apresentação da oposição dos inimigos de Judá, que nós já vimos e conhecemos que são os samaritanos. Logo, nós começamos a construir e a preencher esse vazio que está entre o capítulo 6, versículo 22 e o início do capítulo 7. Vamos raciocinar aqui. Segundo Carlos Oswaldo, um grande teólogo brasileiro, após a reconstrução do templo sob o governo de Dario, ele entra numa empreitada contra a Grécia. Porém, Dario foi derrotado. Os persas foram derrotados. Posteriormente a isso, Dario morre. Consequentemente, com a morte de Dario, quem assume o governo, quem assume o domínio dos persas, é exatamente o filho de Dario, que o texto bíblico nos mostra que é Xerxes. Sobre o poder de Xerxes, sobre o domínio de Xerxes, os persas planejam uma vingança contra os gregos, que derrotaram seu pai. Logo, Xerxes é um nome muito conhecido meu e seu. Xerxes é o nome grego dado ao rei que conhecemos no texto hebraico como Assuero. Xerxes é Assuero. Logo, eu e você sabemos em que momento o rei Assuero comandou os persas. Inevitavelmente, consequentemente, nós entramos em uma história bíblica muito conhecida, minha e sua, que é a história da mulher chamada Esther. E aqui está completado o vazio. Aqui a lacuna está preenchida. Para aqueles que ouviam, quando eles tinham conhecimento de que uma história aconteceu durante o governo de tal rei, para eles era muito comum e eles sabiam que parte da história do seu povo estava sendo falada. Não é fácil para nós entendermos isso, mas à luz da palavra de Deus nós entendemos e concluímos que este período
que o capítulo 4, versículo 6 nos diz, e que está entre o capítulo 6 e o capítulo 7, ele é completado por basicamente 70 anos da história judaica. É o período em que viveu a rainha Esther. Esther, uma rainha judia que viveu na época do exílio. Esther, uma judia que se torna a rainha da Pérsia. E você já leu, eu também já li a história de Esther. Se não leu, leia. É sensacional, é formidável, é maravilhosa a história de Esther. E quando a gente pensa na história de Esther, a gente consegue vislumbrar e viajar nas asas do Espírito e enxergar a história de Esther como uma peça teatral. Enxergar a peça de Esther como um ensino esplêndido para as nossas vidas. Pensando numa peça de teatro, nós vamos dividir rapidamente, porque é necessário a gente preencher esse vazio entre o capítulo 6 e o capítulo 7, o que de fato aconteceu na vida de Esther. A gente pode pegar a primeira parte da história de Esther, o primeiro ato, e ali nós enxergamos ironia, nós enxergamos tragédia, nós enxergamos até uma pitada de comédia. Os judeus estavam em perigo, oposição. Enquanto na segunda parte da peça, enquanto na segunda parte da história de Esther, nós vamos ver os judeus salvos, os judeus libertos, a redenção. Vamos refrescar rapidamente aqui a nossa memória. Quando Mordecai se recusa, lá no livro de Esther, a se curvar diante de Amã, Amã que era um alto oficial do escalão do governo, Amã fica furioso. Amã fica muito bravo e convence o rei Xerxes Assuero a assinar um decreto. E o que dizia nesse decreto? Dizia que os judeus tinham que morrer. Esse decreto decretava a morte de todos os judeus naquela época. E qual foi a alegação de Mordecai? Mordecai alegou para Assuero que os judeus estavam sendo desleais à coroa do rei. Contudo, nesse período, Mordecai ouve uma trama de 2 eunucos contra a vida do rei, do Assuero. Ao saber dessa trama, Mordecai procura Esther e impõe a Esther que Esther vai falar com o rei, contando ao rei aquilo que ele tinha ouvido, a fim de que o rei revogasse o decreto. Inicialmente, Esther hesita, temendo pela sua vida, mas Esther concorda. Esther arrisca a sua vida ao entrar na corte sem ser convidada pelo rei. Esther correu um grande risco de morte. Contudo, Assuero é favorável a Esther. Assuero ouve Esther. Esther convida Assuero e Amã para um banquete. Os dois participam de um jantar. Mas Esther, naquele momento, no primeiro banquete, não revela o seu pedido ao rei. Em vez disso, Esther novamente convida os homens para um segundo banquete. Com isso, com essa informação, tendo o final do primeiro ato dessa trama, com Amã planejando a morte de Mordecai. Aí nós entramos no segundo ato da peça de Esther. O rei percebe que Mordecai não tinha sido recompensado por salvar sua vida. Por meio de uma reviravolta cômica, o próprio Amã, que planejou a morte dos judeus, é obrigado pelo rei a homenagear Mordecai. E isso em praça pública. Em seguida, acontece o segundo banquete. E então, ali, no segundo banquete, Esther, tomada de coragem, Esther, tomada de imparcialidade, pede ao rei para salvar os judeus da aniquilação, do genocídio, inclusive ela. O rei, extasiado por essa notícia, logo quer saber quem está por trás daquela ameaça. Esther, sem titubear, aponta para Amã como
possível aniquilação dos judeus. O rei imediatamente manda executar Amã na mesma forca que ele tinha construído para Mordecai. O rei honra Esther e, consequentemente, honra Mordecai também. Com isso, a cidade inteira comemora. Muitas pessoas começam a declarar abertamente que eles eram judeus. Irmãos, a mão invisível de Deus presente, a mão de Deus salva os exilados judeus da destruição total, do genocídio, do extermínio, do holocausto. Com isso, nós conseguimos identificar também no livro de Esther a ascensão de Esther e Mordecai, a ameaça dos judeus, a inversão da situação e o povo de Deus fortalecido. Em Esther, durante toda essa narrativa, nós vamos ver muita extravagância. Assuero é muito extravagante no seu comportamento. Assuero tinha posses excessivas. Assuero bebia demais, excessivamente. Assuero era descontrolado emocionalmente. Loucura excessiva. O orgulho excessivo de Naamã é apresentado no livro de Esther. A forca do tamanho de 50 côvados, uma total extravagância. A possibilidade de assassinar os judeus, todos em um só dia, é um completo absurdo. Em contraste a isso, em contraste com os excessos, nós vemos Mordecai e Esther praticando a constância e a imparcialidade. Esther permanece inalterada pela sua elevação. Mordecai não faz uma reclamação quanto ele é preterido, honrado pelo rei depois de salvar a própria vida do rei. Só há um momento que Mordecai incita uma reação. E esse momento é quando a sobrevivência do povo judeu é ameaçada. Nós vemos, irmãos, na história de Esther, a bravura de Esther. Nós vemos a sabedoria de Mordecai e a coragem do povo judeu. Isso sustentado, alicerçado pela poderosa e grandiosa e dadivosa mão do Todo-Soberano. E por meio do comportamento de Esther e Mordecai, fica muito claro a quem eles serviam. Esther, o livro de Esther, mostra que Deus está presente, mesmo quando ele parece estar distante. Sofrimento do povo de Deus. Porém, silenciosamente, em todo o tempo, Deus estava agindo. Mudanças improváveis. O livro de Esther deixa muito claro que Deus interveio para proteger o seu povo. Esther, sem pensar, ela abraça os riscos para salvar o seu povo. O Deus invisível, o Deus da salvação eminente e presente, se manifestou por meio da vida de Esther. É nesse contexto, toda essa história, que essa oração, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, é que vivia um homem. Essa oração esconde 70 anos da história de Israel. Essa oração traz por trás a completa, emocionante, empolgante história de Esther.
E é nesse contexto que vivia um homem chamado Esdras. Todos aqueles que tiveram acesso naquela época, e nós hoje, sabemos, como eles sabiam, que a situação política desse contexto era muito delicada. A situação religiosa, então, meus irmãos, era muito confusa. Havia imagens de divindades babilônicas, imagens de outras divindades, santuário, postes, adoração totalmente adulterada. Decreto de morte aos judeus, vida em risco, falta de reconhecimento do povo de Deus. Havia uma intenção deliberada de extermínio do povo judeu. Havia uma intenção deliberada de extermínio da comunidade adoradora de Deus. Muitas aflições permeavam esse contexto que essa oração esconde durante o reinado de Artaxerxes. Ali no meio tinha um rei chamado Xerxes, com o coração cheio de vaidade, com o coração cheio de vingança, com o coração cheio de maldade. E é durante este período que o homem chamado Esdras, que finalmente aparece na história bíblica, que leva o seu nome, o livro que leva o seu nome, é que ele aparece. Todavia, irmãos, havia uma certeza de inversão. A situação foi invertida. Quem ouviu e leu essa história na época tinha certeza de que, apesar das aflições, apesar do sofrimento, apesar da oposição, apesar da inconstância, apesar da aparente falta de adoração a Deus, Deus estava ali fortalecendo o seu povo. Havia um excesso por parte do rei que representava o governo lá naquela época. Porém, do outro lado, irmãos, havia uma constância imutável e imparcial do povo de Deus. As mudanças improváveis, elas aconteceram. As improváveis mudanças, aos olhos humanos, aconteceu. O povo de Deus ficou na posição e saiu fortalecido. É nessa época, é nesse contexto que um homem chamado Esdras vivia. Presença absoluta de Deus, controle de Deus, proteção divina. Quando Artaxerxes assumiu o reinado, ele também tinha conhecimento da história do povo de Deus. Artaxerxes viu que a fidelidade e a eficácia da lealdade de Deus em favor do seu povo, ela era soberana, ela era evidente, ela era reluzente, ela era irrevogável e inquestionável. A reconstrução aconteceu, apesar das dificuldades, apesar da infidelidade do povo de Deus, Deus se manteve fiel. Esse é o propósito maior dentro do livro de Esdras. Foi isso que aconteceu na época de Esther. E não somente isso, foi isso que aconteceu durante a história até ali do povo de Deus, o povo judeu. O Senhor se mostrou presente em todo momento. Esdras sabia disso. Os reis pagãos sabiam disso. Os inimigos de Judá e de Jerusalém sabiam disso. Há um Deus fiel e todo-poderoso que age em favor do seu povo. Esse é o propósito de Esdras. Esse é o propósito do autor sagrado deste livro. É mostrar tanto para aquele povo que Deus está
constantemente presente, como para nós, nos dias de hoje. Deus está presente, mesmo que aos nossos olhos Ele pareça não estar presente. Ele não se faz ausente. Ele está soberanamente cuidando dos seus. É isso que está por trás dessas duas orações no primeiro versículo que até aqui nós lemos. Atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles saltam aos nossos olhos. A imutabilidade de Deus, a soberania total de Deus, a independência de Deus. Deus não precisava do seu povo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do restante da criação para nada. Porém, cabe a nós, tanto quanto aquele povo, tanto quanto ao restante de toda a criação, glorificá-lo. Dar glórias e honra a Ele, que não abandonou os seus em nenhum só instante e nem abandonará. Deus, Ele é suficiente em si mesmo. Insuficiente é o seu povo. Insuficientes somos nós, que carecemos do favor imutável de Deus. Deus é eterno. Deus percebe tudo em todo o tempo com igual realismo. Deus, em sua eternidade, administrou o povo de Israel na época de Esdras e administra a nós em Cristo Jesus como seu povo nos dias de hoje. Os acontecimentos não alteram a pessoa de Deus. Os acontecimentos não alteram a unidade total, a completude, a plenitude do nosso Deus. Esther, Mordecai, o povo que voltou na primeira leva da Babilônia e que vai voltar agora com Esdras a partir do capítulo 7, desfrutou da salvação de Deus. Nós hoje, em Cristo Jesus, desfrutamos da salvação de Deus. Apesar de nós, apesar da nossa falta de fidelidade, apesar da nossa lealdade, Deus não muda. Deus não muda. Deus age em favor dos seus. Para os nossos dias, essa palavra ela precisa ser aplicada nos nossos dias. Quanta inconstância, quanta incerteza, o certo não é mais certo, as autoridades, elas decidem em seu favor para proteger um, para expor o outro, para defamar o outro. As autoridades, os supremos da vida, falam que o azul é amarelo e a partir de agora o amarelo é verde e a partir de agora o torto é reto. Não há mais absoluto. Não há mais soberania aos olhos do homem, mas Deus, Ele é o mesmo. Quantas aflições isso nos causa. Tiramos por nós, no nosso dia a dia, quanto comentário, quantos decretos em cima de decreto, agora vai, agora não pode, agora todo mundo vai, agora todo mundo fica, agora fecha, agora abre, agora tem aula, agora não tem aula, as crianças ficam confusas, acabam questionando os pais ficam confusos, isso nos causa muita aflição. Ei! Para minha e para sua aflição, há um Deus presente. Há um Deus que olha em favor dos seus. E quando nós pensamos em aflição,
quando nós sentimos essas aflições, quando nós somos tomados dessas incertezas, a Bíblia, que é absoluta, tem uma resposta para nós nos dias de hoje. O nosso mestre, o Senhor Jesus, trouxe uma resposta para os seus discípulos. E essa resposta nos alcança no dia de hoje, se permanecermos na palavra de Deus. E se a palavra de Deus permanecer em nós, há uma resposta. E essa resposta, ela está lá, no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 33. Abram lá, nós já estamos nos encaminhando para o final, aplicando a nossa palavra, essa palavra em nossa vida no dia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. E diz assim, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus traz essa palavra para os seus discípulos. Versículo 33, do capítulo 16, do Evangelho de João. Eu lhes digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele diz: ei, eu lhes digo essas coisas para que em mim tenham paz. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que o Senhor Jesus tinha dito até aqui? O Senhor Jesus vinha numa sequência de raciocínio, ensinando aos seus discípulos. O Senhor Jesus vinha admoestando os seus discípulos. O Senhor Jesus vinha confortando os seus discípulos. O Senhor Jesus vinha predizendo aos seus discípulos aquilo que aconteceria. E no capítulo 16, o Senhor Jesus indicando para aquilo que aconteceria. Ele diz: o meu ensino para vocês não é supérfluo. Tudo que eu disse anteriormente, levem em consideração. Se apeguem aos meus ensinos. E ele traz uma certeza. Ele diz o quê? Que no mundo teriam aflições. Jesus vinha ensinando sobre perdão, sobre traição. Jesus estava ensinando sobre a sua partida ao céu, sobre o envio do Espírito Santo, o Consolador, o Encorajador. Jesus estava ensinando sobre a paz. Deixe-me a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. Evangelho de João, no capítulo 14. No capítulo 15, o Senhor Jesus ensina sobre a produção dos frutos. Mas ele não omite o ensino sobre o mundo. O Senhor Jesus ensinava para que houvesse uma convicção inabalável em seus discípulos. Eles seriam surpreendidos. E os ensinos de Jesus não deixariam com que eles caíssem em armadilha, no meio de perseguição, passando por desapontamentos. E isso causa nos discípulos vários questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que de fato é verdade tudo isso que ele disse? Será que de verdade ele está no controle do universo? Esperamos tanto em Ti, ó Mestre. Esperamos tanto no Senhor e vamos passar por tudo isso que estamos passando. O Senhor Jesus assegura a eles que eles teriam aflições. A ideia por trás do verbo terão
É uma ideia que traz de que alguém realizaria uma ação, mas não essa ação, ela não seria uma possibilidade, ela seria uma certeza. Contudo, havia necessidade daqueles que fossem alcançados por essa ação de ter um posicionamento convicto, um posicionamento maduro, um posicionamento de evidência a quem serve. Quando Jesus diz, tereis aflições, ele está dizendo, haverá sobre vocês circunstâncias de opressão, circunstâncias de adversidade física, mental, social, econômica, pressão, tribulação, angústia, incerteza, porém, reajam à altura dos ensinos que até aqui alcançou vocês, discípulos. Logo, nós entendemos que a própria ação que viria sobre eles era uma ação permitida pelo próprio Deus. Porém, o objeto dessa ação, por meio dos seus ensinos, esperava um posicionamento de coragem daquele povo, dos seus discípulos. Esperava um posicionamento de total postura a evidenciar a quem serve. O Senhor Jesus mostra a eles, o Senhor Jesus não os enganou, haveria aflições. Discípulos terão aflições. Mas ele traz a solução. Ele diz, tenham ânimo. O mesmo verbo é usado, porém, a ideia por trás, ela é outra. Quando Jesus diz de que teriam aflições e de que eles precisavam ter bom ânimo, a ideia por trás do tenham bom ânimo está dizendo o quê? É verdade que as ações mundanas virão sobre vocês. Isso não é uma possibilidade, é certeza. Entretanto, sejam reconhecidos e marcados pela confiança em quem os ensinou. Ou seja, a ação, ela requer uma reação de confiança e coragem. E por quê? E por aqui nós encerramos. Porque o próprio Senhor Jesus diz, eu venci o mundo. A resposta do Senhor Jesus, ela é triunfante, ela é inquestionável, ela é inviolável, ela é irrevogável. Ela é, como diz um famoso pregador, ela é acachapante. Essa palavra me avisa de mim mesmo. Essa palavra é do Hernandes. Minha cabeça não alcança isso. Ela é acachapante, ela é triunfante. O Senhor Jesus, ele diz, ei, terão aflições, tenham bom ânimo, mas eu conquistei tudo para vocês. Eu sobrepujei tudo para vocês, eu ultrapassei tudo, eu excedi tudo, eu fui além. Eu fui além do universo, eu fui além da terra, eu fui além de qualquer autoridade, eu fui além para mostrar a vocês. E não apenas somente para mostrar para vocês, mas por vocês. Para quê? Para que façam o mesmo. Para que reajam da mesma forma. Para que se comportem à altura do vosso Senhor. Irmãos, aquele que nos ensinou, aquele que esteve presente em Judá e Israel, aquele que está presente nos dias de hoje, o imutável, o invencível, esse é aquele que tem nos ensinado por meio da sua palavra. Esse
é o que está presente nos dias de hoje, em meio a lágrimas, em meio a dores, em meio à incerteza, em meio à falta de oxigênio, em meio a hospitais sem leitos, em meio a tanta desgraça que essa mídia corrompida, perversa, manipuladora, parcial quer enfiar na minha e na sua cabeça. Acima de tudo isso, há a vitória de Jesus Cristo. A conquista do nosso Deus. E não apenas de forma exibicionista. E não apenas de forma a evidenciar. Mas para que eu e você tenhamos um exemplo digno de ser seguido. E nos prostremos aos pés dele. Porque ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso pelo povo de Israel. Ele fez isso para todos quantos nele crê e o receberem como Filho de Deus. Para que não haja vida perecível, mas que haja um desfrute da vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. É isso que ele espera de nós, irmãos. É nesse contexto, no mesmo contexto que Esdras vivia, é o mesmo contexto que nós vivemos, não mudou nada. Perversidade, manipulação, tudo que você já sabe. Porém, o Senhor, por amor a nós, ultrapassou, excedeu tudo isso para nos mostrar que é possível se manter fiel, leal e obediente à sua palavra. Exaltado, glorificado e bendito seja o nome do nosso Deus. Deus nos abençoe. Vamos continuar. Erga a cabeça. Aí tem aquela musiquinha. Erga a cabeça. Fique firme. Porque parada assim, né, pastor? Vai cantar. Voar nas asas do Espírito. Eu não sei, mas você sabe. A Eveli deve saber. Eu vou lembrar aqui. Peraí. Não. Vocês sabem qual é. Aquela que diz, voando nas asas do Espírito, erga a cabeça, fique firme. Fique firme. É isso que o Senhor espera de nós. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Irmãos, vai passar. Vai passar. Exaltado e bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, meu irmão. Amém. Eu não sei que música é essa. Eu estou tentando lembrar aqui. Não sei se alguém conhece para que possa me ajudar. É aquela... Qual é a música, minha irmã? Aquela que fala que tu não morrerás se o Senhor... Tu não morrerás, se não é essa? Meu irmão, eu cumprir em ti. Não é essa? Se alguém lembrar, 7 notas, é isso aí, eu não sei. Poxa vida, eu vou lembrar que enfim, não consigo lembrar agora, me perdoa, mas aquela que fala voar, deixa pra lá, vai, gente, senão a gente vai ficar até amanhã. Não fique triste, porque pararam tão cedo assim. É isso aí, mocinho. Parece que é assim, nas asas do Espírito contigo voarei. Não. É alguma coisa assim, nessa? Não. É isso? Não, música não. É um enigma. Eu acho que é, pastor. Eu só me vem aqui a melodia na mente, mas eu não consigo lembrar, me perdoe, mas eu sei qual é. Não, mas ele não esquece. Não, Luizito, não é essa música, não. Eu até pensei que fosse, quando ele cantarolou um pedacinho ali, eu até pensei que fosse. Ô, Cezão, querido, a mensagem foi essa. Cativeiro, sei que lá, essa aí, meu irmão, essa aí. Vitória. Se você cair, ele te levanta. E se você chorar, ele te consola. Eu sabia que ele ia falar pra cara, eu sabia. Irmãos, nós fomos deixa pra lá. Para a veia pentecostal do irmão César. Nós estamos em plena reconstrução. Isso é reconstrução. Nós transitamos de um extremo ao outro na mesma noite, em questão de segundos. Foi algo fantástico. César, querido, a mensagem foi excelente.
A música, porém, eu tenho minhas ressalvas. E você cantando, aí eu não vou comentar. Eu vou deixar para lá. O Redney, pastor Redney, ele cantando e o pessoal tentando descobrir qual é a música, tem tudo a ver com esse fundo que está aí no cenário. É verdade, meu irmão, é verdade. Foi muito bem ilustrado, César. Você escolheu o pior e o melhor lugar possível ao mesmo tempo. Isso é um dom, querido, isso é talento. Você escolheu o pior e o melhor lugar possível para ilustrar bem a proposta da mensagem de reconstrução. Luizete foi muito, muito boa nessa. Queridos, eu quero chamar o Ricardo e a Evelyn de novo para eles fazerem uma última canção para essa noite. E depois que eles terminarem, eu vou pedir para o pastor Luizete orar e impetrar a bênção e nos despedir, tá? Irmãos, nós temos, pela graça de Deus, vivido um tempo muito bom como igreja, um movimento de oração maravilhoso na nossa igreja. Então, a gente tem tido momentos de oração, segundas, quartas e sextas, às 6:30 da manhã. Um grupo excelente tem participado. Você é convidado a participar também. Nós temos tido oração quase, se eu não me engano, todos os dias, né, Jurema? À meia-noite. Então, tem oração também às 3 horas da tarde, geralmente. Queridos, volta e meia surge um link por meio do grupo, do WhatsApp da Betel, com um link para a oração. Se você puder, participe. Eu sei que não dá para participar de todos os momentos, mas tente fazer disso um compromisso para a tua vida durante a semana, durante os dias. É uma das formas da gente manter o coração aquecido. Olha o princípio metodista batendo a porta aqui. É uma das formas da gente manter o coração aquecido, tá? A fé viva e perseverar nesse tempo difícil que a gente tem enfrentado, tá bom? César, querido, obrigado. Eive, Rick, já de antemão, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando vocês, tá? E que a gente possa se encontrar para uma aglomeração santa logo, logo, para matar a saudade, tá bom? Luizete, depois você ora, meu irmão, por favor. Deus abençoe a todos. Paz. Fique por aqui.
refúgio, libertador, meu abrigo, onde forte, tudo perto meu, socorro vem de ti. Meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Ah, querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por esse tempo tão precioso, ó Deus. Obrigado por tua palavra, pelos cânticos, pelas orações, pela comunhão, pela ação maravilhosa e miraculosa do Senhor em nosso favor. Ó Deus, conceda-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, teu nome continue sendo exaltado, glorificado através das nossas vidas, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos agradecidos. E agora que o grandioso amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau.